Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Professora Tati aqui para mais uma aula de geografia. Gente, eu preciso que vocês fiquem atentos, tá? Neste momento, não deixe de assistir, tá? Esse vídeo, porque hoje nós iremos aprender sobre a União Europeia, né? O bloco econômico aí da Europa, né? Então, vocês vão aprender aí hoje sobre isso. Então, fiquem atentos, tá bom? Abra seu livro de geografia e vamos lá no capítulo número 6, onde fala sobre a União Europeia. Preparei aqui alguns slides. Eu dividi, tá? Os temas. Hoje nós vamos falar a origem da União Europeia e qual era o objetivo da União Europeia, né, a ser surgida. Então, vamos lá. Bom, gente, vamos conhecer um pouquinho então dessa história, certo? As raízes históricas da União Europeia ela remontam à Segunda Guerra Mundial. Por que a Segunda Guerra Mundial? Na Segunda Guerra Mundial houve-se uma grande crise econômica nos países aí da Europa, certo? Então houve-se a necessidade de incluir esse bloco econômico aí, tá? Para poder trazer uma restauração na economia que estava aí em prejuízo. A ideia da integração europeia surgiu para impedir que a morte e a destruição pudesse voltar a ser realidade, né? Então ele fala voltar a ser aí uma vida de morte, de muita destruição. Então, a ideia de incluir esse sistema econômico foi proposta pela primeira vez pelo ministro dos Negócios Estrangeiros francês, como Robert Schuman, tá? Num discurso efetuado aí dia 9 de maio de 1950, tá? Inclusive essa data do dia 9 de maio fica hoje, até hoje, né, é comemorado o aniversário, tá, da União Europeia e é celebrado aí anualmente como o Dia da Europa, certo? Bom, quais eram os fundamentos de Robert Schuman, né, ele incluir esse sistema? Então, o fundamento era, ele queria estabelecer uma união cada vez mais estreita entre os povos europeus, ele queria consolidar a defesa da paz e da liberdade, também melhorar as condições de vida e do trabalho dos seus povos, né? E aprofundar a solidariedade entre os povos, respeitando a sua história, a cultura e as tradições, né? Porque aqui ele fala solidariedade. Um país tinha que ser solidário com os outros países, né? Inclusive depois ainda que passou essa grande guerra, né? A Segunda Guerra Mundial, todos os países estavam aí que estavam envolvidos nessa guerra ficaram, né, precisando de ajuda economicamente, precisando de um apoio moral. Então, por isso que ele fala da palavra solidariedade entre os povos, tá? Bom, a União Europeia ela é um importante organismo internacional composto por 28 países, tá? E somando esses 28 países, a população chega a 500 milhões de habitantes, tá bom? Para você ver aí, ó, as bandeiras, né, que formam. Bom, os países membros que estavam naquela bandeira, você veja aí, né, nós temos aí a Portugal, Espanha, França, Luxemburgo, né, Alemanha, Polônia, Bulgária, Romênia. Vai olhando aí para vocês verem, tá? A Estônia, Letônia, Lituânia, a Finlândia, o Reino Unido, todos esses países aí, né, eles fazem parte da União Europeia, são países membros, tá? Bom, mas qual que era o objetivo, né? Além de ter paz, de ter liberdade entre esses povos, entre esses países, esses 28 países, Robert também ele falava que gostaria, né, de propor algo que houvesse uma livre circulação de pessoas, de serviços, de capitais, que fala da economia, e também de bens, de produtos, tá bom? E também ele queria na época, e até hoje tem essas restrições, onde as políticas comuns deveriam estar baseadas no ambiente, relacionada ao emprego,
a pesca, a agricultura, a indústria, o comércio externo, a cultura, a justiça, a segurança, desenvolvimento regional. E que teria que ter a cooperação na parte aí profissionalística, né, do científico, da tecnológica, e econômica e também humanitária, tá? Então, teria que ter esses requisitos aí, era o objetivo dele. O objetivo do bloco econômico, tá? Ó, ele sendo o maior bloco econômico do mundo, com uma economia que apresenta um PIB próximo a dos Estados Unidos, tá? A União Europeia distingue-se dos demais blocos pelo objetivo pretendido, que é de formar um grupo não apenas comercial, mas que também estejam relacionados ao meio político, monetário e social, tá? E que em grande parte já foram alcançados. Tudo bem? Só para vocês fazerem um breve entendimento aí do objetivo desse grande bloco econômico maior, né, do mundo. Olha aí os símbolos da União Europeia, tá? Os símbolos, temos a bandeira, o hino, o Dia da Europa, a moeda, né? A bandeira ela consta 12 estrelas douradas no fundo, com o fundo azul, né? Que representa a união dos povos da Europa. No hino, chamado, considerado lá, o hino à alegria, né? Porque depois de muitas tristezas que eles tinham passado devido a tanta crise econômica, tantas guerras, mortes, então foi promovido um hino, tá? Para um hino da União Europeia. Temos aí a 9 de maio, né, que eu mencionei lá no início, que é comemorado aí o aniversário da União Europeia. E nós temos a moeda, que é o euro. Todos vocês já sabem disso. Bom, a organização política administrativa. Então, como que era organizado politicamente a parte administrativa desse bloco econômico, tá? Bom, nesse bloco econômico existe um corpo. E esse corpo ele né, promovido, aí as leis são regidas, né, baseado nos 3 poderes judiciários, tá? Legislativo, executivo e judiciário. Então, essas entidades aí, elas apoiam, né, essa instituição, este órgão aí que é o bloco econômico, certo? O bloco ele é dirigido pelos seguintes órgãos: Conselho Europeu, Parlamento Europeu, eleito pelo voto direto de todos os cidadãos da União Europeia, Conselho da União Europeia, na qual, né, cada país é representado por um ministro. Então, esses 28 países, cada país tem o seu ministro, tá? Que decide, né, que vai para as reuniões para poder fazer aquela certa comissão e discutir, né, aumento de tarifa, diminuição de tarifa, importação, exportação de produtos e tudo mais. O objetivo é defender os interesses comunitários, tá? Quando eles fazem essa certa comissão, quando cada ministro de cada país vai lá e faz essa comissão para defender aí, né, os interesses comunitários. A União Europeia ela passou a ter 3 presidentes, um que foi eleito pelo Conselho Europeu e o outro rotativo. E mais um que era o presidente da Comissão Europeia, tá? Era o presidente geral. O parlamento ele ganhou mais poder de decisão em assuntos internos dos países, tá? Vamos lá. Bom, eu quis passar para vocês, tá? Essa grande aí importância, tá? Do surgimento desse bloco econômico. E assim, aprendendo nessa aula o surgimento e o objetivo. Na próxima aula, a professora Tati explicará para vocês a importância do bloco econômico, tá? Para esses países aí. Então, eu também tenho que falar aí para vocês, né? Que quando eu mencionei ali pouco da moeda, que é o euro, né? Dessa integração monetária, o que acontece? A consumação da União Europeia, né? Ela se deu aí com o quê? Com a unificação monetária. Isto é, o que eu posso dizer sobre isso? Né? A existência de uma moeda comum aos países membros, tá? Onde tem ali um banco central para poder administrar, né, toda a situação econômica, certo? Então, aí, a monetária, né,
a integração monetária, o que acontece? Ela mostrou-se um pouco mais difícil que a integração política. E aí trouxe uma impossibilidade, né? Onde, por alguma evidência aí, houve uma limitação de soberania de país. O que quer dizer essa soberania de país? Onde não somente o presidente decidiria algo sobre, ele iria impor algo, alguma lei sobre a situação econômica do país. Mas antes do presidente, né, do poder ali total falar, haveria-se uma comissão, igual eu mencionei há pouco, e essa comissão, né, de ministros, de presidentes da União Europeia, iria decidir se apoiaria ou não o presidente, tá? Então, não é porque hoje nós temos aí, né, uma soberania, um presidente que rege as leis, né, que decide a nossa nação, que ele iria sair mandando em tudo, como era antigamente, né, o poder absolutista, né? Mas não, para isso que foi implantado aí o poder econômico aí, onde ele tinha essa ideia, o objetivo era esse, né, de ter uma comissão e várias pessoas decidirem o melhor, onde haveria vantagem, tá, para a economia. Tudo bem, gente? Então, assim, ó, o que eu precisava que você entendesse nessa aula era isso, tá? A origem e o objetivo. O objetivo de todo o bloco econômico é o quê? Trazer uma melhoria na circulação de mercadorias e também de pessoas, não é só mercadoria, de pessoas, né? A pessoa para entrar, sair de um país para o outro, né? Mercadoria que sai, que entra, tudo isso daí, quem é responsável é o bloco econômico, tá? E no caso da Europa, é a União Europeia. Tudo bem? É isso que vocês tinham que entender. Na próxima aula, eu vou falar da grande importância, tá, do bloco econômico aí, a grande importância econômica, né, da Europa. Tudo bem? Façam as páginas 54 e 55 apenas, que nós iremos aí corrigir na semana que vem, tá? Ó, um beijinho no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.